grata ao Senhor pelo que Ele tem feito. E a palavra que eu quero trazer para vocês hoje é algo que Deus tem ministrado ao meu coração nessa caminhada de vida. E quando Deus me trouxe essa palavra, Ele me fez recordar de um testemunho de vida que eu tenho. Eu cheguei até a colocar aqui no esboço outro exemplo, mas o Espírito Santo me inquietou para eu falar sobre a minha experiência. E em 2015, eu iniciei o processo da carteira de habilitação. Era algo que eu queria muito. E foi um tempo muito difícil. Na minha cidade, ela é dita como uma das piores cidades para tirar a carteira de habilitação. Eles fazem um terror na pessoa que está iniciando esse processo. E eu iniciei e estava num período também difícil, porque eu fazia faculdade, eu trabalhava e os meus filhos eram pequenos. Então, o processo que dura 1 ano, o vencimento, eu comecei e foi muito difícil. A primeira etapa foi tranquila, eu passei no psicotécnico, passei na prova de escrita, né? Fiz o período todo de aprendizado, de aula, passei. E fui fazer a aula lá para eu ter o teste prático. E quando chegou nessa fase, já tinha um bom tempo, já tinha passado bons meses. Eu ia para a aula, largava meu serviço, meu trabalho, meu estudo, às vezes, chegava na autoescola, o instrutor não estava. Outra hora, ele estava, me colocava dentro do carro e passava o período todo da minha aula conversando no telefone. E eu vendo aquilo tudo e insistindo. Não demorou, estava vencendo o meu tempo, eu marquei minha prova. A prova de rua. Na minha cidade tem um lugar específico para fazer o teste de rua. E eu fui nesse lugar umas 2 vezes só. E chegou a hora, meu tempo estava vencendo, eu tive que marcar a aula prática e lá fui eu. Mas dentro de mim, eu falei, eu não tenho chance, né? Não estou preparada. E aí fui, e dito e feito, tomei pau. Aí eu lembro que eu cheguei e falei com o Jordão, eu fui, eu sabia que eu não estava preparada, mas eu queria encarar esse gigante que eles tanto falavam. Tem um policial civil, porque são eles que fazem esses testes, que o apelido dele, gente, é Diabo Louro. Aí você imagina, o que eles falavam desse homem? O terror que eles colocavam na mente da gente por causa desse homem. Venceu o meu ano da pauta, a primeira pauta. Então, aquele ano, lá se foi. A minha expectativa de tirar minha carteira. 2016, começo eu de novo. Aí eu fui para outra autoescola e comecei o processo todo de novo. Fiz a primeira parte toda. Fui lá e fiz o teste escrito. Fui aprovada. Quando chegou na parte da rua, aí o processo ficou duro. Eu fazia as coisas certinho. Quando eu marcava a aula, aí eu já começava a errar tudo. Fazia o teste. Voltava para casa. Sem aprovação. E assim, tinha campanha na quarta-feira na igreja. Eu dava o nome. O pastor marcava para a gente jejuar. Estava eu jejuando. Vamos fazer uma campanha no monte. Estava eu no monte e levando o meu pedido. Levantava de madrugada. E toda vez que eu fazia o teste, aí comprava mais aula, pagava, começava de novo, ia dirigindo certinho. Quando marcava a prova, lá ia eu fazendo tudo errado. Aí chegava, tomava pau. Final das contas do 2º ano. O meu período passou e eu perdi mais 1 ano. E aquilo eu chegava em casa depois de tomar pomba, tomar pau. Que frustração. Que tristeza. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei na igreja e eu só sabia chorar e eu me sentia incapaz e eu me sentia a pior das pessoas. E eu perguntava a Deus, por que, Senhor? Será que no dia que o Senhor distribuiu sabedoria, essa parte faltou para mim? Eu não estava na fila?
E começava a questionar Deus. E eu lembro que uma das vezes que Deus falou comigo a esse respeito, Ele falou comigo: por que você está tão preocupada? Por que você está fazendo essa tempestade toda? Seu marido te leva para onde quer. Por que você está sofrendo tanto? Acalmava o coração. Aí lá ia eu, continuava o processo. 2016, mais uma vez. Perdi. No 2017, eu tive que fazer todo o processo, pagar tudo de novo, do zero. Aí imagina o tanto de dinheiro que eu gastei nessa caminhada. Até então, eu não lembro quantas vezes eu tinha sido reprovada. Fui para outra autoescola, comecei de novo. Paguei tudo, fiz de novo os testes de escrito e tal. Começo eu na rua. A mesma coisa. E eu lembro que quando chegou... E nisso eu fazia campanha na madrugada... E aí Deus não me respondia, aí eu que falava com Deus. Eu lembro que teve uma época que eu só ouvi o hino Tales. Por que é que tem que ser tão difícil para mim? Parece que é difícil só para mim. E assim eu falava com Deus: Senhor, por que comigo é tão difícil? Por que as coisas para mim não dão certo, Senhor? O que eu estou fazendo de errado? O que o Senhor quer de mim? É mais jejum? É mais oração na madrugada? Porque eu estou fazendo tudo. Por que as coisas não se encaixam? E aí fui fazer a prova de rua e estou tomando pau, Final das contas, eu já estava na minha 9ª reprovação. Nesse dia que eu estava fazendo a 9ª vez... É uma praça, e em volta da praça tem as ruas exatas para você fazer o teste. Eu cheguei mais cedo, aí tá. Falei com o Jordão: não, Jordão, vou ajoelhar aqui, você me unge, você ora na minha cabeça, me abençoa, que eu preciso da sua bênção. É isso que está faltando. Me abençoa aqui, joelhei, ele orou por mim, vou eu. Cheguei lá, passei, rodeei na praça e fui orando e pedindo a Deus e clamando. Não, hoje eu passo. Gente, não passei. Para completar a história, naquele dia o meu irmão que ia me buscar, Jordão estava trabalhando, eu tinha que voltar para a escola onde eu trabalhava. Eu liguei para minha mãe e falei: mãe, pede o Wagner para vir me buscar, porque infelizmente eu tomei pau. Para minha surpresa, minha mãe me deu não um banho de água fria, não um banho de água gelada. Desiste disso. Isso foi feito para você, não. Está muito difícil, larga disso, para com isso, para com isso. Ô, gente, aquele dia para mim foi... Eu não podia tocar no assunto que eu chorava. Só que dentro de mim eu falei: agora é uma questão de honra. Eu vou passar na próxima vez. Porque se eu não passar, eu vou precisar de um psicólogo. Eu já estava a esse ponto, eu já estava... me questionando. Eu falei: não, tem alguma coisa errada comigo. Se eu não passar, Senhor, é porque eu preciso de um psicólogo. E aí que eu clamei com mais alta voz, aí que eu fui fazendo oração da palavra, já fui clamando, já fui profetizando e tal. Era a última chance também. Não tinha mais, não dava nem tempo de eu marcar mais prova, porque eu ia fazer a última e meu ano estava esgotado. Comprei mais aula, fiz e fui. E para a glória de Deus eu passei. Mas foi um período muito difícil. Foi um período que me deixou muito frustrada, muito desmotivada, muito tensa. E se eu falar para vocês que eu não tive vontade de desistir, eu estava mentindo. Mas no fundo, depois que passou e no final, o que Deus ministrou na minha vida é que Ele estava testando a minha persistência, a minha perseverança. E eu recordo de um hino também, que dizia que era para me fazer mais forte. O hino falava isso. Que aquilo que eu estava passando era para me fazer mais forte.
Então, muitas vezes, a gente passa processos que a gente nem imagina, que a gente não entende, mas que Deus tem um propósito. Amém? E é sobre isso que eu vou falar nessa noite, sobre persistência. Amém? Vamos orar? Deus, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, porque Tu és tremendo. Tu és fiel e a Tua bondade dura para sempre. Obrigada porque o Senhor tem sido tão bom para conosco. E não há nada melhor, Pai, do que estarmos na Tua presença. Não há lugar melhor do que estarmos diante de Ti para aprendermos mais do Senhor. Obrigada, Pai, por cada vida que aqui está. Obrigada pela oportunidade que o Senhor tem me dado. Obrigada porque a Tua presença é real no nosso meio. E obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem a realizar e a falar. Obrigada porque o Senhor já tem ministrado no meu coração. E o Senhor há de falar com pessoas aqui neste lugar. Em nome de Jesus, me capacita, me unge, que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir lá em Mateus 15. Amém? Mateus 15, do 21 ao 28. Essa é uma história que, sempre que eu lia, Deus falava muito ao meu coração a respeito de humildade, de fé. Mas, em especial, nesse tempo, Ele me falou a respeito da persistência. E é o tema-chave dessa noite. Amém? E partindo dali, Jesus foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ele e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Isso seja feito para contigo como desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Quantas vezes nós ficamos desmotivados perante os nossos fracassos e desistimos? Quer sejam pequenos objetivos do dia a dia ou grandes sonhos. Todos nós estamos sujeitos a erros e a fracassos. Faz parte da vida. Por isso, aceite esses percalços como lições e persista. Os sonhos só são alcançáveis se você se levantar após cada queda. A persistência é o segredo. O trabalho, o caminho e a concretização dos sonhos é a nossa recompensa. Amém? Eu queria começar com essa pergunta. Você já desistiu de algo? De algum sonho? De algum projeto? De alguém? Talvez você desistiu do seu ministério. Nessa história que iremos ler, aprenderemos com essa mulher sobre, dentre outras características,
a persistência que mais me chamou a atenção. E o que quer dizer persistência? Qualidade daquele que persiste, que tem constância, perseverança. A palavra persistência é um substantivo feminino que vem do latim persistere e que significa continuar com firmeza. Imagina vocês se eu não tivesse continuado. Dentro desses 3 anos, eu fazia faculdade, eu trabalhava, meus filhos eram pequenos. Em 2016, eu perdi meu irmão. No início de 2017, eu perdi meu pai. Então, foram tempos difíceis. Mas eu só conquistei o meu objetivo porque eu persisti. E nessa história também nós vamos ver isso. Persistência é uma característica daquele que não desiste fácil. Agir com persistência é ser esforçado, focado. É não se deixar se abalar facilmente por críticas e negativas. Aquela palavra que a minha mãe me falou, me doeu, me deixou triste. Mas, ao mesmo tempo, ela me impulsionou para frente. Ela me impulsionou para eu ter mais força para continuar. Eu não me deixei levar por aquela palavra. Amém? E com essa mulher, e através da persistência dessa mulher, ela nos fala de 3 características que ela tinha. E aí eu vejo foco, vontade e determinação. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis com a mulher cananeia que saída daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. O que me fala de foco aqui? Ela foi até Jesus. Ela tomou a iniciativa de ir. Ela não ficou esperando o milagre. Nessa hora eu vejo nessa mulher foco. Quantas vezes a gente tem problemas, a gente tem sonhos, a gente tem necessidades, mas a gente procura em lugares errados, em pessoas erradas. Eu penso que ela já poderia ter procurado em outras fontes. Mas naquele momento, ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, com certeza já tinha chegado naquela cidade a respeito dos milagres, a respeito das curas, daquilo que ele tinha feito. E aí o que ela fez? Ela aproveitou a oportunidade e foi até ele. Amém? Ok. Ela teve a vontade de ir. Essa vontade foi tão grande que ela foi e já foi falando o que ela queria. Jesus, a minha filha está endemoniada. Ela não simplesmente foi, mas ela falou o que ela queria. E aconteceu o que muitas vezes acontece conosco. Ele não respondeu. E não é fácil, quando a gente está no meio desse processo, passar por esse silêncio, não é mesmo? Nessa fase, muitos de nós, o que fazemos? Desistimos. Paramos no caminho. Eu não sou amada. Ele não me capacitou. No dia lá da sabedoria para essa área, eu perdi a oportunidade. Mas não é isso que ele nos mostra. Ele age no silêncio. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. E quando ele se cala, isso não quer dizer que ele não está fazendo. Ele está no controle de todas as coisas. Ele só está caprichando. Amém? Ok. Muitas vezes vamos ao lugar certo, estamos com a pessoa certa, porém não somos claros ao mencionar o que queremos. Ela chegou e falou. Também temos o exemplo em Marcos 10, 51. Jesus pergunta ao cego de Jericó: que queres que te faça?
E o cego lhe disse: mestre, que eu veja. O cego também foi claro. Jesus, ele quer saber o que você tem buscado nele. Às vezes você veio no lugar certo. Aqui é o lugar certo. Você está perante a pessoa certa. Jesus está aqui. Fala para ele a sua necessidade. Fala para ele aquilo que vai no seu coração. Fala para ele aquilo que está te inquietando, aquilo que está te preocupando. Aquilo que está fazendo você, às vezes, pensar em desistir. Ele quer ouvir de você. Amém? Nos versículos seguintes, vimos que apesar de demonstrar foco e a sua vontade, ela passou pelo processo que muitos de nós passamos e desistimos, que é o silêncio, a indiferença e outros mais. Ela estava clamando. No verso 23, mas ele não lhe respondeu palavra. O silêncio é algo que muitas vezes nos deixa frustrados, desapontados, pensando que não somos amados. Isso não é nada fácil. Pensamos em parar, em desistir ou até mesmo fugir. Eu já tive momentos aqui que eu confesso. Eu falei: o que eu estou fazendo nesse lugar? Vontade de ir embora para o Brasil. E uma das coisas que o pastor falou nesse período, desde que ele chegou aqui, que eu não esqueço, que não é, o difícil não é chegar aqui. O difícil é permanecer aqui. E aqui também nós temos batalhas. Nós saímos da nossa terra, mas aqui também nós temos batalhas. E muitas vezes a vontade é de voltar. Amém? E mais uma vez eu te digo, isso não quer dizer que Deus não nos ama, mas Ele está no controle e transforma a nossa dor em alívio. A tristeza em momentos de alegria. Ele age silenciosamente, caprichando. A indiferença foi por parte dos discípulos, que pediram que mandasse que ela fosse embora. Os discípulos ficaram incomodados com o clamor daquela mulher. Mas o que eles fizeram? Jesus, manda ela embora. E aí, como cristãos, não está aqui não, tá? Vou falar. Às vezes tem gente do nosso lado, clamando, gritando por socorro. E muitas vezes nós estamos como os discípulos. Vai embora. E Deus está nos chamando a atenção. Você também pode. Você também tem esse poder. Você também pode ser bênção na vida dessa pessoa. Manda ele embora, não. Às vezes é um abraço. Às vezes é uma palavra. Às vezes é: Jesus te ama. Às vezes é: vai dar tudo certo. Confia. Não desista. Não nos custa nada, irmãos. Isso trata de indiferença. Mas isso fazia parte desse processo dessa mulher. Amém? No verso 24, ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vou entrar em detalhes nisso. O que me chamou a atenção aqui é que ela não se preocupou com a fala de Jesus. O texto diz que ela então chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Naquela hora que Jesus respondeu, ela não se preocupou com o que ele disse, ela simplesmente aproveitou a oportunidade, se prostrou diante dele e pediu socorro. Epa, ele me ouviu, é agora. Amém? Para conquistarmos nossas vitórias, precisamos deixar de lado as vozes negativas. Por que eu falei desde o início que isso é algo que Deus tem trabalhado comigo?
Porque muitas vezes é uma luta interna. Às vezes a gente luta com o nosso maior inimigo somos nós mesmos. As palavras vêm e muitas vezes nós damos ouvidos. Muitas vezes essas palavras negativas nos impedem de conquistar. Perdemos tempo dando ouvido às palavras e deixamos de adorar. E adorar no tempo da bonança, no tempo da alegria, no tempo que vai tudo bem, é fácil, não é mesmo? E aí me faz recordar da pessoa de Jó. Um homem fiel, um homem reto, um homem íntegro, como diz a Bíblia, que também passou por um processo. De repente, chega-se para ele as piores notícias. Ele perdeu tudo. E o mais precioso, até os filhos. Mas naquele momento, Jó se levantou, Jó 1:20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, lançou-se em terra e o adorou. Ele fez a melhor escolha. Talvez ele estava num momento que não tinha palavras. Ele se prostrou diante de Deus e adorou. Às vezes a gente não tem palavras para chegar diante de Deus. E a gente só chora. Mas eu quero dizer para você que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então, se você não tem palavras, e você só sente vontade de chorar, teve dias também que eu só tive vontade de chorar. Chora. Ele vai te escutar. Amém? E aí fala de adoração. Adorar quando tudo vai bem é muito fácil, mas devemos adorar em todo o tempo, porque adoração é algo que Deus busca. João 4:23b diz que porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quão bem-aventurado é aquele que entende isso. Ele será achado de Deus. Amém? Continuando no verso 26, ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Muitas vezes, quando lemos essa passagem, entendemos a fala de Jesus como algo ofensivo. Porém, ele usa uma metáfora, a metáfora de uma família, onde ele é o provedor, aquele que tem pão. E Jesus mostra nesse momento que a sua missão para aquela mulher era de levar o pão, a palavra de Deus, ao seu povo, aos israelitas, os filhos dele. Esse era o foco principal da sua missão. Porém, quando Jesus chama a mulher de cachorrinha, ele usa a palavra kunairon no grego. Essa palavra significa pequeno cão, usado para um cão de estimação, um cãozinho doméstico de família. Isso não diz respeito à ofensa, mas demonstra de forma poética a mulher qual era o foco da sua missão. A mulher cananeia compreende a fala de Cristo. E ela usa a mesma metáfora para visualizar uma família com seus cachorrinhos e se alimentavam das migalhas que caíam da mesa. Então ela não se ofendeu com isso. Ela aproveitou aquela oportunidade para se humilhar e falar com o Senhor. Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquela hora, o teste dela acabou, encerrou. Ela alcançou o favor de Deus. Jesus viu naquela mulher ousadia, fé, coragem, determinação. Ela estava determinada a tal vitória que ela foi fundo, ela respondeu ele dessa forma:
com humildade, com fé. Isso foi o bastante para Jesus. Com essa atitude de determinação e fé, ela conquista o coração de Jesus. No verso 28, Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a sua fé, seja feito isso para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Ela passou no teste da persistência. Ela não deu ouvido às vozes negativas. Ela não se deixou levar pelo silêncio de Deus, pelas circunstâncias. Muitas vezes, é como foi pregado domingo, nós encontramos pedras no caminho. Mas como foi dito também, essas pedras, nós temos que construir um castelo com ela. Amém? Nós devemos persistir. A persistência é o segredo para a nossa vitória. Concluindo, a persistência levou a vencer todos os obstáculos que ela encontrou no seu processo, fazendo com que ela fosse aprovada e conquistasse a sua vitória. Quero dizer para você hoje, Deus está aqui. Você já pôde sentir a presença dele? E ele está aqui para fazer conosco. Mesmo que ele fez com essa mulher. Renovar as nossas forças. Nos dá persistência, nos dá ânimo. Nos dá coragem. Nos dá essa determinação, essa fé que nós precisamos para vencer essas batalhas que nós temos enfrentado. Para lutar por aquelas pessoas que nós amamos. Para não desistir dos nossos entes queridos, daqueles que Deus tem colocado na nossa vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. Lá em Josué 1:9 diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele está conosco todos os dias. Ele não nos deixa só. E Ele é poderoso para nos encher, para nos dar força. Ele está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. O meu processo demorou 3 anos. Pode ser que alguns aqui, o processo está demorando mais. Mas vai valer a pena. Ele está caprichando. Amém? Ele está caprichando. Continua. Não desista. Vá em frente. Olha para Ele. Lembra das coisas boas que Ele fez. Lembra dos testemunhos. Lembra da bondade dEle. Lembra da misericórdia dEle. E lembra ainda mais do sacrifício dEle na cruz. Foi por mim, foi por você. Amém? Em Salmo 126 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo seus molhos. Mateus 24 diz: mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Hoje Deus está presente para restaurar a nossa fé, nos dar persistência, foco, determinação, renovar nossas forças para conquistarmos todos os nossos objetivos. E mais, o maior prêmio das nossas vidas, a vida eterna. Então, mais uma vez eu te digo, vai valer a pena. Não importa o que você está passando, continua. Vai valer a pena. Você vai passar por essa fase e vai voltar com os molhos. Você vai receber o fruto. Você vai
receber a recompensa que está reservado para você. Amém? Que Deus abençoe.